Paz e luz, meus amados. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos falar sobre jurisdição espiritual, lei, tribunal, STF dos céus. Existiria um escritório no céu, um tribunal celestial. A lei que existe aqui na terra, existiriam várias leis no céu. Existiria jurisdição, leis, legalizações, decretos. Então vamos dar a nossa visão jurídica de teólogo, ou seja, do conhecimento de Deus, do conhecimento do Logos, ou seja, a lógica do Logos. Vamos analisar Deus do ponto de vista jurídico, ou seja, vamos olhar para os céus de uma forma jurídica. E vamos perceber, você vai perceber que muitos atos, como a morte de Cristo, a queda de Adão, não passaram de atos jurídicos perfeitos, de leis que nasceram e leis que foram cumpridas. Então você vai ver a Bíblia de uma maneira diferente. Você não vai ver a Bíblia de uma forma poética, mas vai ver agora, vamos tentar ver, através do Espírito Santo de Deus, a Bíblia de uma forma jurídica. Vamos ver Deus através de uma forma jurídica. Deus como um juiz. Para iniciarmos, vamos ler aqui a Bíblia em Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então vamos estudar sobre a lei. Não aquela lei de Israel, ou essa lei, não matarás, não roubarás, não. Vamos estudar de uma forma geral. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Oxalá seja firmes os meus passos, para que observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os meus mandamentos, os teus mandamentos. Render-te-ei graças com alegria de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. De que maneira poderá o jovem guardar puro os seus caminhos? Observando segundo a palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Bem, quando nós olhamos a Bíblia, podemos ver a Bíblia, a história de Deus, de diversas formas. De uma forma poética, de uma forma política, de uma forma partidária, de diversas formas. Mas uma das formas que iremos ver agora é olharmos a Bíblia, olharmos Deus de uma forma jurídica, espiritual. Há uma jurisdição espiritual, há uma legalização espiritual, há leis espirituais que guardam, que manobram. Deus domina este mundo e todos os mundos, todos os anjos, todos os planetas, através de leis. Estamos em cima de uma bola de terra, pesando bilhões e bilhões de toneladas, que não foge dos seus movimentos 1 milímetro. Podendo ser calculado anos e anos antes desse movimento acontecer, porque é perfeito. E isso tudo segundo a lei de Deus. Então a lei de Deus abrange não somente o mundo moral, ou seja, não errar, não pecar, não fornicar, não isso, não aquilo, mas também ela é ciência. A lei de Deus, ela chega, os estatutos e preceitos de Deus, chega à movimentação dos planetas, ao crescimento de uma folha, ao crescimento de uma árvore, a lei da semeadura, a lei dos conceitos. Então, Deus
em primeiro lugar, eu acho que em primeiro lugar de tudo, Deus é um ser extremamente jurídico, e tudo que Ele faz, Ele executa os seus estatutos para o bem-estar de todos. Deus não é prepotente ou egoísta. Deus não faz as coisas pensando nele. Deus faz as coisas pensando em nós. E as leis existem para o nosso bem. A anarquia, tanto na Terra como em qualquer lugar do planeta, dos outros planetas, não existe. Porque é a mesma coisa de num trânsito de São Paulo, nós encontrarmos nenhum sinal, nenhuma lei. Cada um faz o que quer. Anda pela esquerda, anda pela direita, pega a contramão. Não existe, isso é uma loucura. Iria bagunçar tudo, iria morrer muita gente. Então, tudo que o homem faz tem lei. E tudo que Deus faz tem lei. Como somos a imagem e semelhança de Deus, tudo que nós fazemos tem lei. Até na praia de nudismo há lei. Todo mundo anda com a toalhinha na mão. Para sentar no banco tem que sentar em cima da toalhinha para não pegar germe nas outras pessoas. Isso é uma lei. Não pode fazer sexo na frente de todo mundo. Isso é uma lei. Tudo tem lei. No seu organismo existe lei. Na sua mente existe lei. Você está me ouvindo agora, me assistindo? Você está me assistindo e existem centenas e centenas de descargas elétricas no seu cérebro que obedecem uma lei. Os seus rins estão coando o seu sangue. O seu coração está batendo. Tudo isso revela leis e preceitos. O conceito de preceitos é muito maior do que nós imaginamos. É muito maior do que o decálogo ou os 10 mandamentos. Tudo que nós estamos, dentro e fora de nós, existe lei. A pressão do ar, o ar que você respira, a pressão do seu olho, a pressão do sangue nas suas veias, tudo obedece em leis e mais leis. E essas leis, ela tem várias dimensões, vamos dizer assim, a dimensão moral, a dimensão física, a dimensão metafísica, astrofísica, a dimensão energética, tudo obedece uma lei. Você vai estudar o átomo segue uma lei. Agora, quem botou essa lei, quem ordenou essa lei? Deus, o Todo-Poderoso. A pressão barônica daqui da Terra, a pressão do ar sobre a Terra, o peso, a gravidade, a lei da gravidade. Quem foi que botou a lei da gravidade? Deus é o autor da lei da gravidade. Bastaria um dia sem gravidade para a Terra virar uma bagunça. Os carros voando, os animais voando, as casas voando, as camas voando, e iria virar uma bagunça. Mas a Terra tem a gravidade. Nos outros planetas não tem menor, mas a Terra tem certinha. Então vamos ver a visão teológica acerca das leis universal. A existência das leis, também chamadas estatutos divinos, é notória, não somente na Bíblia. Ou seja, essas leis elas vão além do que nós temos escrito na Bíblia. Ela abrange uma gama muito maior do que imaginamos. Essas leis seriam autônomas, ou seja, Deus teria criado leis autônomas para, através dessas leis, reger todo o universo. O que aconteceu no Éden foi um ato jurídico que deu direito a Lúcifer de implantar o mal no nosso sistema, ou seja, no nosso planeta. Satã, precisava do direito jurídico de colocar o seu reino neste mundo. E para este fim, ele precisava fazer com que Adão caísse. Mas ele utilizou da lei, das artimanhas, para fazer Adão cair. Ou seja, ele não foi diretamente para Adão. Ele foi para Eva, enganou Eva e fez com que Eva enganasse Adão, dando origem a um ato perfeito jurídico, a um ato jurídico perfeito. Ou seja, se Adão tivesse sido enganado, ele teria sido perdoado. Se Eva tivesse sido enganada, teria sido perdoado. Mas Eva foi enganada, mas foi possuída, por uma força espiritual negativa e enganou a Adão, e Adão caiu. Então Adão
foi enganado por sua própria carne, que era Eva. Isso deu direito a Satanás de entrar neste planeta, de estabelecer o bem e o mal, de estabelecer o mal aqui, ou seja, de ter os direitos que hoje, até hoje, ele tem, né? E foi necessário Jesus Cristo vir como segundo Adão para quebrar essa jurisprudência de Satanás. O ato jurídico não foi perfeito totalmente, porque Eva foi enganada e Adão caiu por amor. Então, quando Adão caiu por amor, segundo o livro de Melquisedeque, ele abriu brecha para que houvesse um resgate também pela mesma via, o amor. Ou seja, quando o homem caiu por causa do amor, ele poderia ser liberto por causa do amor também. A intervenção de Satã no Éden, ele deu o direito jurídico dele entrar e intervir na natureza humana e no nosso planeta. Então, por que Satanás ele não entrou diretamente no nosso planeta e disse: peraí, Adão, eu estou aqui, se vira, tu e eu e tu? Não. Ele precisou criar um ato jurídico que desse direito a ele e aos seus anjos decaídos de possuírem este planeta e, segundo o livro de Melquisedeque, de tomar para si o rio da vida. E o rio da vida para Satanás era muito importante, porque, segundo o livro de Melquisedeque, os anjos precisam do rio da vida para se manter jovem e viçosos. Como houve uma suposta possessão e intervenção espiritual de Eva, deu direito do Senhor Jesus Cristo em parte ser homem e em parte ser Deus. Ou seja, Deus estava encaixado, Deus estava em Cristo, Deus também era Cristo, salvando a humanidade. O ato de Satã deixou brechas para uma ação reparadora. Então, quando Deus sentenciou o homem, Deus deixou logo a brecha jurídica que da semente do homem iria vir o Redentor, o Salvador. Iria vir um que iria salvar a humanidade. Mas o ato de Satã é totalmente jurídico, porque quando ele chega na tentação de Jesus lá na frente, ele disse: tudo isso eu te darei, porque se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi entregue. Aí ele mostrou que foi entregue. Ele não roubou, ele enganou, conseguiu um ato jurídico imperfeito, mas conseguiu o direito de possuir os povos e reinos da terra. O que Lúcifer conseguiu foi uma medida provisória, cabendo recursos do afetado. Não foi um ato definitivo. Então, o que Lúcifer conseguiu foi uma medida provisória, ou seja, uma medida emergencial, que deu direito a ele e aos seus anjos de entrarem na terra e de possuírem a terra, de dominar a terra. Antes, a ordem de Deus era crescer, multiplicar e encher a terra, possuir, dominar e sujeitar. Eram 5 ordens. Depois da queda e depois do dilúvio, Deus só repetiu 3 ordens: crescer, multiplicar e encher a terra. O domínio e a sujeição ficou na mão de Lúcifer, que pintava e bordava sobre o planeta Terra, juridicamente acoberto por essa liminar ou por esse ato. Foi uma medida provisória que cabia recursos. A ação descrita no livro de Melquisedeque deu um meio de recorrer, ou seja, como Adão caiu por amor, Lúcifer não. Lúcifer se inchou e caiu porque ele se inchou, ele foi se enchendo, se inflando de orgulho e quis derrubar Deus. Adão não foi assim. Adão não foi se inchando, Adão não quis tomar nada de Deus. Adão, ele caiu sabendo que iria cair mesmo, mas por amor, porque não queria ficar só. Foi um ato, um romance. Ele não queria ficar sem Eva. E ele disse: olha, Eva vai morrer, eu também morro com ela e pronto. Foi um ato de suicídio quase de Adão. Então foi muito diferente da questão da queda de Lúcifer. Lúcifer já foi julgado e condenado. Então o ato dele já é definitivo. Mas Adão ainda caberia recursos de redenção. E esses recursos foi justamente
a morte do Senhor Jesus em prol de todos os homens. Adão não caiu porque foi mal, ele era mal, ele queria tomar o planeta só para ele, diferente de Lúcifer, que se inflou no seu orgulho. Deus deu o direito ao homem de recomeçar, de solicitar uma intervenção, e essa intervenção mais tarde viria em nome e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus deu o direito ao homem de recorrer desta medida provisória. A lei que está sobre Lúcifer é definitiva, mas a lei que está sobre o homem não é definitiva. Ou seja, a lei que caiu sobre Lúcifer é definitiva. Deus condenou. E essa condenação é definitiva, mas o homem não. Por quê? Porque o homem não caiu porque queria tomar as coisas de Deus. O homem não saiu a enganar. O homem foi uma vítima dele mesmo, da sua própria carne, cabendo recursos, e esses recursos veio em forma do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, né? É a visão de Deus de uma forma jurídica. Nisto era necessário um redentor, né? Ou seja, havia uma contestação dessa medida provisória. Olha só, o que Jesus Cristo iria vir fazer nessa terra era contestar essa medida provisória dos infernos. Antes do advogado chegar, que foi o Senhor Jesus, houve situações, uma medida cautelar, um mandato de segurança que impediu a posse definitiva de Lúcifer neste planeta e a tomada da árvore da vida. Ou seja, Lúcifer queria a árvore da vida, queria o rio da vida, e Deus proibiu do homem e de anjos, de qualquer pessoa, chegar perto dessa árvore da vida. Por quê? Porque como houve recursos, como caberia recursos, a medida provisória não poderia ser implantado na sua totalidade. Isso é uma questão jurídica maravilhosa. Ou você pensava que a questão jurídica era somente aqui na Terra? Não, lá no céu existe um cartório bem mais evoluído, não chega nem a se comparar com os cartórios aqui da Terra. E esse cartório, essas jurisdições são muito bem feitas. Todos os nossos atos aqui na Terra são analisados por esses cartórios celestiais, e esses cartórios analisam segundo as leis, as milhões de leis existentes, tanto no universo quanto aqui na própria Terra. Então Lúcifer não pôde tomar o jardim do Éden, porque a medida provisória dele ainda cabia recursos. Quem é da área jurídica está compreendendo perfeitamente o que eu estou falando. Então este processo tem um tempo. Então haveria um tempo para a implantação do recurso, para vistas do processo e para análise da questão. Então esse tempo foi justamente o período entre a queda, dilúvio, até a chegada de Jesus Cristo, em torno de 4.000 anos, né? Se colocarmos o dilúvio de 1.630 anos, ou seja, da queda para o dilúvio, 1.630 anos, dá mais ou menos 4.000, né? Para chegar hoje 6.000, mas na chegada de Cristo 4.000. Mas se colocarmos o dilúvio, período entre a queda e o dilúvio, 8.000 anos, como a maioria dos teólogos acreditam, então temos aí, né, em torno de 12.000 anos. Bem, esse ato, toda a ação jurídica requer um tempo, e o juiz tem um tempo para analisar o processo. Então, esta análise do processo, como cabia recurso, e Deus falou do recurso, que iria vir um da semente da mulher, ou seja, da mesma mulher que derrubou, iria vir um para tentar levantar. Olha só, a mesma mulher que derrubou o homem, iria vir um para levantar o homem. E esse um seria o Filho do homem, seria Jesus Cristo, que também é o próprio Deus. Como Satanás interveio e entrou na mulher e fez a mulher cair, segundo o livro de Melquisedeque, e fez Adão cair, Deus iria vir em Jesus para levantar o homem. Em parte era o homem Jesus, em parte era o Deus Jesus. Homem, Deus, Deus, homem. Bem, então haveria um tempo, e nesse tempo, né,
desses recursos, desse julgamento, os demônios sabiam bem disso, que quando os demônios chegaram perto de Jesus Cristo, eles disseram, viesse nos importunar antes do tempo, ou então haveria um tempo, e eles não sabiam que tempo era esse, quanto tempo era. O processo estava correndo em segredo de justiça. É jurisdição pura. Então esse processo tem um tempo. E esse tempo de implantação demorou em torno de 4.000 anos até a visitação do Senhor Jesus. Então há um tempo. O conflito jurídico entre Satã e Jesus foi preparado desde o Éden. E os sacrifícios de animais apontavam para esse conflito e esse sacrifício de Jesus Cristo, da sua carne, né, por Satanás. Então, desde o Éden, já era apontado para isso. Vai haver isso, olha, vai haver isso. A medida provisória vai cair. Olha, vai ser julgado. O ato de Adão e Eva vai ser julgado. E vai ser procedente. Vai ter um libertador, vai ter um redentor. Jesus chegou no tempo jurídico certo. O confronto jurídico foi inevitável. Estava para acontecer. O tribunal estava pronto. O tribunal dos céus estava pronto. Jesus nasceu. Veio o Messias. Satanás percebeu que o julgamento, né, dessa medida provisória iria ser feito. Então estava ali o segundo Adão, isso descrito pela própria Bíblia. O segundo Adão. O primeiro Adão caiu. E aí trouxe morte sobre todos os homens. O segundo Adão veio para vencer Satã. Ou você nunca parou para pensar que aquele ato no deserto, aquele julgamento no deserto, Jesus enfrentando o diabo tentando Jesus não caindo, você acha que aquilo aconteceu para quê? Deus não precisava mostrar que era forte. Deus é forte. Ali era Jesus o homem, Jesus o segundo Adão. Satanás não pode tentar Deus e Deus não pode cair em nada, porque Deus é todo poderoso. Mas ali estava a parte humana de Jesus sendo tentada, como a parte humana de Adão foi tentada também. Então o segundo Adão deveria vir enfrentar a jurisprudência de Satã, que era considerado o príncipe deste mundo, para tomar o seu reino de volta, tomar o poder e o domínio de volta das mãos do primeiro anjo chamado Lúcifer. O segundo Adão, Jesus, também era Adão. Você é Adão. Eu sou Adão. Nós somos Adões. Porque a nossa carne, ela é de Adão. Ela vem, é a mesma carne de Adão. Ela vem apenas se reproduzindo. Mas o DNA, tudo vem do nosso patriarca Adão. Então o que houve ali no deserto foi um confronto jurídico. Deus, em Jesus Cristo, enfrentando Satanás, que julgava ter o direito de possuir a terra. Se Satanás tivesse vencido o Senhor Jesus, certamente ele teria ganho o direito de possuir o jardim do Éden, que ainda continua por aqui. Mas Jesus Cristo viria e veio para vencer, porque o recurso que cabia para a salvação da humanidade estava ali posto. Jesus era o nosso recurso. Tudo que Adão passou, o segundo Adão deveria enfrentar. A fraqueza de Adão, do primeiro Adão, deveria ser substituída pela força do segundo Adão. Isto explica o direito do promotor, vamos dizer assim, Lúcifer, tentar Jesus com todas as sortes de tentações em Mateus capítulo 4. Jesus não passou só 4 tentações, não. Jesus passou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. E aqui para nós, todo tipo de tentação, o promotor chamado Satã, Lúcifer, jogou sobre o Senhor Jesus. Mas você acha que isso era necessário? Jesus não era Deus, ele não tinha todo o poder, mas ele precisava juridicamente desse confronto. Esse confronto entre o bem e o mal aqui na terra teria que acontecer. E havia chance de Satanás ganhar e havia chance de Jesus ganhar. A coisa foi cacete mesmo. A coisa foi forte, muito forte. Satanás jogava a sensualidade dele, como Eva jogou a sensualidade dela para Adão cair. Todo tipo de tentação
O Espírito Santo de Deus levou Jesus para ser tentado. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus? Por quê? Para quê? Para haver o conforto jurídico. Ali estavam os cartórios do céu, os anjos, Deus, todo mundo ali estava. As leis estavam todas postas e prontas para serem colocadas na mesa. Jesus se expôs à tentação, não para mostrar que é fortão, eu sou fortão, eu sou Jesusão, não, mas para vencer juridicamente Lúcifer com as suas artimanhas. Passo a passo, no tribunal da vida, Jesus foi expondo a nova jurisprudência e tomando de Lúcifer a autoridade e quebrando as suas obras jurídicas passo a passo. Na tentação, com os fariseus, com as possessões sutis, que era aquela possessão que o cara ficava possesso pelo diabo, o diabo aparecia em Pedro, o diabo aparecia em Judas, ou seja, tudo isso foi um ato jurídico. Jesus tinha que conquistar o direito sem afetar nenhum homem e nem a Deus. Ou seja, Jesus precisava vencer o diabo sem provocar nenhum pecado para que o ato fosse perfeito. Havia uma medida provisória que dava a Lúcifer o direito principal neste planeta e a existência das maldições. Ou seja, as maldições estavam soltas no planeta e não tinha como quebrar tanta coisa ruim. E Jesus Cristo, só Jesus Cristo poderia quebrar. O segundo Adão poderia quebrar. Ele veio para isto. Ele veio para este fim. Jesus Cristo não veio para você ter peninha dele. Meu Deus, Jesus Cristo apanhando aquele filme de Mel Gibson. Maravilhoso aquele filme. A gente chora mesmo. Eu mesmo chorei várias vezes. Eu já assisti umas 20 vezes, passo a passo. Mas das 20 vezes, 10 vezes eu chorei muito. Muito mesmo. Então, aquele livro mostra as artimanhas do diabo tentando vencer Jesus Cristo. Ele viu que não tinha mais como manter essa medida provisória, porque é inconstitucional no céu. Então ele tentou várias artimanhas, e essas artimanhas foram contra ele mesmo. A lei estava do lado de Lúcifer, mas Jesus veio para conquistar o direito de volta, ou seja, o direito que Adão e Eva perdeu. Jesus Cristo veio para este fim, para conquistar de volta esse direito. Se Jesus tivesse errado, Satanás tinha vencido. Mas em nada ele errou. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é um advogado quente danado. Glória a Deus que Jesus foi maravilhoso. Não tem outra palavra. A morte de Jesus, ou seja, todos os atos de Jesus na sua vida, no seu ministério, foram atos jurídicos. Ou seja, atos perfeitos jurídicos, que foi quebrando essa medida provisória do pecado, do bem e do mal. E a morte dele definiu, porque Satanás, ele se auto-suicidou. Ele não tinha para onde correr, ele foi levando Jesus Cristo para ter o prazer de matar o Senhor Jesus, mas esse prazer iria condená-lo definitivamente, tirar a força dessa medida provisória, definitivamente. A morte de Jesus gerou termos legais, ou seja, Jesus gerou uma nova jurisprudência, que dá direito a todos nós de um dia vivermos no céu, como Ele ressuscitou, ressuscitaremos, a Bíblia diz, e como Ele é, seremos. Ou seja, Jesus foi o que quebrou. A lei teria que ser cumprida. A morte, Deus falou, se comerdes desse fruto morrerás. Então a morte teria que acontecer. Mas como a lei diz que um homem representa uma nação e uma nação representa um homem, então Jesus Cristo representou todas as nações, a nação humana, e chamou sobre si a maldição, a tal ponto que o Pai o abandonou na cruz, porque onde há maldição, a jurisprudência do céu tem que sair fora. Então, houve descarregamento, descarregou todas as maldições, toda a miséria, mazelas,
em cima do Senhor Jesus. Bum! E Jesus foi pisado, foi moído por nossos pecados. Justamente, ele era justo, morreu pelos injustos. Aí chegam os ateus e dizem, mas por que Jesus Cristo morreu? Deus não poderia ter outro meio não, sem precisar a pessoa sofrer tanto, morrer tanto. Era justamente isso, era o descarrego da lei. Jesus Cristo foi um para-raio. O raio da lei descarregou em Jesus Cristo, nos deixando de fora. Então, o cumprimento da lei se cumpriu tudo em um Senhor Jesus. No Senhor Jesus. O pagamento que a lei exigia, Jesus pagou. Ele gerou uma jurisprudência, aonde passamos a ter um rei, que nós não tínhamos um rei. Adão estava sendo vencido, e o príncipe deste mundo era Satanás. E logo ele mandava no mundo. Agora o rei é o Senhor Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. O principado estava sobre ele, ou seja, o príncipe veio para enfrentar outro príncipe. O valente veio para enfrentar outro valente. Jesus é a primícia dos mortos, o primeiro a ressuscitar. Ele, quando há um ato jurídico aqui no mundo, ou seja, se o juiz dá o direito a uma pessoa, tem que dar a todos. Ou seja, aí é onde nasce uma chamada jurisprudência. Se um teve o direito, todos vão ter. Então, se há um julgamento no STF sobre um determinado assunto, e lá o STF, o Superior Tribunal Federal, o ministro ou seja, os ministros derem razão a um caso, todos os casos semelhantes já estão automaticamente sobre essa jurisprudência. Jesus é a primícia entre os mortos. Jesus é o rei. O domínio e o poder que Adão perdeu, voltou para o Senhor Jesus, o segundo Adão. Ele disse, todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. E ele vai fazer nova todas as coisas. Mas o sistema continuou o mesmo. Por quê? Jesus não morreu? Por que não mudou? O mundo mudou, realmente mudou muita coisa. Mas não se coloca remendo novo em pano velho. Jesus, o Rei dos Reis, irá fazer nova todas as coisas. Ele irá fazer nova todas as coisas. Aí não haverá remendo novo em pano velho. Maravilha, né? Então, Jesus Cristo, depois da sua morte e ressurreição, ele agora, eu vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmos, e vos levarei para onde eu estiver, vós estejais também. Isso é maravilhoso. Jesus ganhou o direito, o segundo Adão retornou. Essa jurisprudência tem um tempo para se estabelecer definitivamente. Então existe um tempo. Houve um tempo para que o segundo Adão viesse, não houve um tempo? Então haverá outro tempo para que esse sistema antigo, onde o bem e o mal se degradiam neste mundo, caia definitivamente, vai ter que cair definitivamente. E o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, que é Deus, irá dominar em um novo céu, em uma nova terra sobre todos. Então, a lei será definitiva, mas para que esta lei seja definitiva, há um tempo. Jesus vai fazer um mundo, um novo sistema, um novo planeta para nós. Existem centenas de leis nesse tribunal STF dos céus, independente do nosso querer, né? E cada ato que nós fazemos é um ato jurídico, analisado por esse STF, Superior Tribunal Federal dos Céus. Esse tribunal é imparcial, as leis são imparciais, ela recai sobre bons e maus, desde que ela seja descumprida. As leis de Deus são vivas como uma pessoa, e elas executam aquelas pessoas que não obedecem às leis. Então a lei tudo, a questão da lei é a coisa harmônica. As pessoas pensam que a lei é algo terrível, algo mau. Não, a lei, ela protege o direito das pessoas, de anjos, o direito do divino. Anjos e demônios, homens e feras devem obedecer. Até as maldições obedecem uma lei. Ou elas têm lei. Por exemplo, porque Deus
não deixou de colocar a serpente na arca de Noé. Por quê? Porque a serpente tem direito. Se Deus não tivesse colocado a serpente na arca de Noé, que sorte! A gente não teria serpentes no mundo. Quantas pessoas não seriam beneficiadas com isso? Mas a serpente, como um animal criado por Deus, tem direitos de existir. Então a lei favorece a serpente. A lei favoreceu Satanás muito tempo. E ainda o favorece por causa do tempo do estabelecimento do reino de Cristo final. Todo mundo está dizendo, o reino de Cristo é a mesma coisa. No passado, no Velho Testamento, se dizia, Jesus vai vir, o Messias virá, o Messias vai vir, estou matando um cordeiro porque representa o Messias. Agora que o Messias já veio, estamos dizendo, ele virá novamente e vai fazer nova todas as coisas, vai fazer novo céu, nova terra, vamos morar em outro lugar maravilhoso, tal. Então é a mesma coisa. Vivemos afogados em leis. Paz de luz em sua vida. Mistérios do mundo espiritual. Bem, somos uma ilha de certeza, rodeado por um oceano de incertezas. E temos muito mistério que não descobrimos, outros que desconfiamos, e ainda outros que nem mesmo sonhamos. A vida é cheia de mistérios, e os mistérios de Deus são infinitos. Se nós vivêssemos milhares de anos, mesmo assim, não descobriríamos todos. Devemos trabalhar em cima dos mistérios nos revelados para o nosso bem. Não somente para aumentar o nosso conhecimento, mas para fazer deste conhecimento uma ferramenta para a felicidade e para a paz. Uma dessas teorias que está escrito no livro Enigma dos Sonhos, registrado na Biblioteca Nacional, é a teoria das leis vivas. Segundo a minha crença, já que sou animista e acredito que tudo é vivo, as energias são vivas, uma casa é viva, uma árvore é viva. Deus diz até para a gente falar com o monte te obedecerá. Então, como se o monte tivesse capacidade de ouvir. No mundo espiritual tudo é vivo, inclusive as leis. Eu lancei essa teoria das leis vivas em várias palestras minhas. E uma delas, o rapaz chegou para mim e disse, essa é coisa assim, pastor, diferente e tal. Sim. Mas é incrível, pastor, tal, né? Mas na própria tecnologia que nós estamos andando, daqui a pouco os programas de computador serão praticamente vivos. A gente vai chegar em casa e dizer, bom dia casa, bom dia, pastor Joilson. E aí, chegou alguma carta, alguma respondência? Chegou a conta de luz, tá para lascar. E Alcione ligou, Alcione foi no mercadinho queimar dinheiro. Tá certo, liga aí para Alcione. Alcione, pastor Joilson quer falar com você. Liga, meu amor. Eu já cheguei em casa, tô vendo que hora, daqui a pouco eu tô aí, tchau. Quanto é que foi a conta? A conta foi R$1,25. Prepare meu banho, né? Abra as portas para entrar uma luz. Então vai chegar um tempo que a gente vai ter programa suficiente, né? No carro, né? Já tem carro que estaciona sozinho. Aí, bom dia, carro, bom dia. Você tem que me abastecer, pouca gasolina. Então, nós estamos atrasados, tecnologicamente falando, temos algo parecido. Imagina Deus. A tecnologia de Deus é insuperável. A ciência de Deus é insuperável. As leis de Deus seriam vivas, animadas e seriam como espíritos. Ou seja, e essas leis às vezes aparecem para as pessoas, avisando algo que está sendo quebrado e avisando que eles podem ser prejudicados. Muitas dessas leis aparecem como mulher de 40 anos, cabelo para trás, bem penteado, como se fosse uma juíza. E de fato é uma juíza. As leis são vivas e existem inúmeras leis
até aquelas que nós não conhecemos. Leis da moral, leis da consciência, leis e mais leis, que se intercalam com as leis físicas. Para mim, tudo é vivo. A Terra é um planeta vivo. A Terra é vivo. Então, tudo que Deus fez é vivo. É como se tudo que Deus fez tivesse 3 áreas: corpo, alma e espírito. Pastor, corpo, alma e espírito é uma árvore? Sim. O corpo seria o caule, a alma seria a parte energética da árvore, né? Que cada árvore tem uma parte energética. E o espírito da alma seria a força vital que está na semente já colocada por Deus. Não seria um espírito igual ao humano, mas seria uma energia, um espírito que faria essa árvore germinar, crescer e ter todas as características dos seus antepassados. Na verdade, uma semente é um pendrive. Você joga o pendrive na terra e a semente ela faz tudo sozinho. As informações da mãe, do pai daquela árvore, as informações biológicas, o tamanho da folha, quantas sementes coloca, qual é o tamanho da semente. Se a mãe dela tem uma semente grande, ela vai ter também. Então, existe algo espiritual em tudo. Existe algo espiritual em tudo. Você tem uma casa. Então essa casa ela tem uma parte material, as paredes, tudo. Tem uma parte da alma, que é a energia. Tem casa que é tão gostosa que você não quer sair dentro dela, né? Mas tem casa que é horrível. Você entra e já se sente mal, tem pesadelos, tem tudo. Porque essa casa está batizada, ela tem um problema nela. E a parte espiritual, o espírito da casa, seria justamente a ligação espiritual que ela tem com o bem ou com o mal, ou com os dois, ou com o mineral, ou com aquela pedra que colocaram que veio lá do cemitério. Então, você tem que ter uma visão espiritual de leis, de energias. Nós também somos espirituais, somos carne, ó. Eu sou carne. E também tem a nossa alma, que é aquela energia que nós jogamos ao falar, ao conversar, que você está nos ouvindo aí, você sente, né? Aquela energia gostosa do Espírito Santo, de Deus, da nossa alma. E tem também o nosso espírito, que somos nós, a personalidade. E esse espírito faz parte desses 3 componentes que existem em tudo, né? Energia, matéria e alma. A dinâmica da coisa. Um carro, pastor, o carro também tem alma? Tem. O carro tem a matéria, a latinha, os aparelhos, a questão eletrônica, a questão do motor. Tem a alma. Qual é a alma? As energia, a bateria, os componentes que vivem através da energia e a própria energia do carro, que é acumulada conforme o dono anda nele, né? E a alma o espírito do carro, pastor, o espírito seria a que energia vital esse carro está ligado? A Deus, ao diabo, ou não está ligado a nenhum, mas sempre tem uma energia vital que mantém, que dá força a esse carro espiritualmente. Ou seja, tem carro que o cara pega e esse carro dá tudo certo na vida da pessoa. O cara pega outro carro e dá tudo errado, que tem alguma coisa errada na energia do carro. Então, as energias seriam vivas e a lei seria viva. A lei também é autônoma. Ela não precisa correr lá no céu. Deus, com licença. Deus, sim. Deus, tem um cara lá na terra que quebrou a lei, o que eu faço? Execute, tá certo? Não, ela já tem a ordem. Se você favorecer a lei te eleva. Se você for contra ela, ela te destrói. Não tem ninguém mais forte no mundo do que a lei. A lei, ela é autônoma e soberana. Quem fez a lei ser soberana? Deus. Até o próprio Deus, o Criador de todas as leis, ele obedece às leis, obedece ao tempo. Você vê que Jesus Cristo obedeceu a todas as leis da genética, teve que passar em 14 gerações, em tanta geração, em 28 gerações, em geração de fulano, tem que ser geração de Maria, tem que nascer da mulher. Ou seja, inúmeras, na verdade, nós estamos afogados em um oceano de leis. Nós somos uma lei viva, você é uma lei viva, que é formada de um conjunto de leis. Então tudo neste mundo tem tudo. E as leis são vivas. Se a pessoa agradar a lei, obedecer a ela, essa lei, ela vai elevar a pessoa e tornar a pessoa muito forte.
Mas se a pessoa estiver contra ela e estiver quebrando ela, ela vai executar na primeira oportunidade que tiver. Não é porque ela é mal não, porque a lei nem é mal e nem é boa, né? A lei nem é mal nem é boa. A lei, quando nós falamos em lei, a gente lembra não matar, não roubar, não... Sim, o decálogo, né? As leis descritas em Israel. Mas a lei, ela vai muito além disso, né? Nós apenas descobrimos algumas, como a lei do Tikkun, a lei daquele bate e volta, a lei da semeadura, a lei disso, a lei da consciência. Até a palavra fala sobre a consciência, para a pessoa ter cuidado com a lei da consciência. Por quê? Às vezes você faz uma coisa que você não se auto-perdoa e adoece e cria problemas, porque você mesmo infringiu a sua lei, né? E essa lei é animada, essa lei ela tem animação. Quando eu falo isso, algumas pessoas se assustam. Eu não sei por que se assustam. Porque o homem é doido para dar uma animação ao robô. O robô é um pedaço de ferro, cheio de parafusos, de porcas, que eles botam um cérebro nele e eles querem que... Bom dia, como é que vai, pastor Joilson? Como é seu nome? Leco Treco. Ah, seu nome é Leco Treco. Ah, você é um robô? Sou um robô de primeira geração, tenho 3 anos, tal. Aí a pessoa todo mundo... Bem, a lei seria mais ou menos isso, um robô, mas poderíamos levar para uma coisa mais aperfeiçoada. A lei seria como se fosse um animal, uma pessoa no mundo espiritual. Ela está obrigada a fazer algo, e não deixar algo e deixar... Ela está e ela existe para abençoar, para limitar, para ordenar, todas essas coisas. Tudo que existe é ordenado, sabia? Porque os homens conseguem, através de seus computadorzinhos, perceberem movimentos astronômicos daqui a 30, 40 anos? Porque os movimentos astronômicos, eles são milimetricamente exatos. Podendo calcular na calculadorazinha, daqui a quantos anos vai haver um eclipse, tal, porque é perfeito esse relógio. E existe ordem nisso aí. Porque o acaso não oferece ordem. Ou seja, se você pegar uma bola, jogar para cima, ela cai, ela vai para ali, ela vai para lá, porque não tem ordem, né? Não tem ordem, ela vai para onde a ladeira levar, para onde o vento levar, o vento sopra, ela muda de lugar. Assim seriam os planetas se não houvesse ordem, né? A gente daria uma volta ao redor do Sol, passando 5 anos, depois passava 2 anos, ficava uma coisa doida. Existe uma ordem. Então, se existe uma ordem, supõe-se que existe um ordenador, e eu acredito em Deus. Você também, né? E esse ordenador ordenou todas as coisas através de leis. Essas leis são vivas, você pode conversar com elas, você pode ouvi-las, embora que elas não gostam muito de falar, são muito sérias. As leis foram criadas por Deus como espíritos que ordenam situações e limitam homens, pessoas, animais, demônios e anjos. Até os anjos têm medo da lei. Vamos citar apenas uma. A lei do tempo. A lei do tempo é uma lei que o próprio Deus obedece. E os anjos também obedecem. E o cão dos infernos também obedece. Veja o anjo que lutou com Jacó. Ele disse, está amanhecendo, eu tenho que ir embora. E Jacó disse, você não vai. Então, quando ele viu que Jacó não ia deixar ele ir, ele cortou a perna de Jacó. E Jacó, que era o cara, ao invés de cair no chão, eu sou um tadinho, sou um coitado, bichinho, não. Ele agarrou-se no pé do anjo, opa, não te solto. Acho que eu fico agarrado e as calças do anjo caindo, mostrando o cofrinho do anjo aqui atrás, e o anjo levantando as calças, arrochando o cinto, me solta, cabra, que eu tenho que ir lá no Nordeste, ainda lá perto do pastor Joilson. Não solto, como diz o Nordeste, não solto. E o que é que tu quer? Fala, macho. Aí ele disse, eu quero a benção, Como é teu nome? É Jacó, enganador. Então teu nome não vai ser mais Jacó, vai ser Israel, pai de nações. Aí Jacó soltou e caiu. Passou a noite todinha lutando com o anjo, né? Leis. O anjo estava ali para cumprir uma lei, Jacó agarrou, cumpriu outra. Estamos no meio de um Deus jurídico que criou várias leis para reger esse universo autonomamente. Tudo obedece a Deus. Mas não quer dizer que
que Deus venha, agora a folha da árvore cai, agora essa daí não, aquela dali vai cair. Não, não, agora o fruto, vai, cai. Não vai soprar um vento, aquela outra folha ali vai cair. Não. Do jeito que a gente cria as coisas autônomas, uma porta que se abre só com a presença, né? Um piloto automático em um avião, Deus também fez coisas automáticas. São coisas que quando ele intervém, aí tudo bem, muda, porque ele é superior a tudo. Mas às vezes ele não intervém, né? Não intervém. E eu vi, com muita tristeza, um vídeo na internet de um rio enchendo, né? Então tinha ali mais ou menos umas 20 pessoas, mulher, criança. E de repente choveu lá no pé do morro e a chuva fez a enxurrada no rio. O rio estava vazio. De repente o rio começa a encher, os mais espertos correram, pularam e saíram correndo. Os outros que ficaram esperando pelos outros, ficaram uma porção de gente ali, mais ou menos de umas 10 pessoas, 12. Aí tinha mocinha nova, tinha uma senhora, tinha homem. E o rio começou a crescer, a água, e a turma lá fora gritando, ei, ei! Ali uma corda salvava todo mundo, uma corda. Se jogasse uma corda ali, todo mundo se agarrava na corda, se soltasse um ou dois, mas o resto salvava. Eu fiquei tão agoniado com esse vídeo, tá na internet, né? E o rio começou a encher, e aquela senhora, eu digo, Senhor Jesus, tenha misericórdia, se agarrando nas pedras, e o rio enchendo, enchendo. Meu amigo levou todinho. Agora levou, não só em água não, levou para cima de um lajeiro de pedras terrível. Morreram. Morreram. E a turma gritando com a mão na cabeça. Ah, ah! A lei é a lei. A lei veio e pegou quem estava no meio. Devemos respeitar a lei, não devemos temer a lei. Devemos respeitar e até agradar a ela, porque se nós agradarmos a lei, ela vai nos favorecer. Ela só favorece se você cumprir ela. Se você não cumprir, você não tem amigos. A lei não tem amigos. O tempo não tem amigos. O tempo nunca vai dizer, Chiquinho é meu amigo, tudo bem, Chiquinho? Chiquinho gosta de tudo, viu, Chiquinho? Já passou o tempo, mas como você é meu amigo, ainda tem uma brechinha aqui, dá para você passar. Não, chegou o tempo, pode fechar, pode ser Chiquinho, Chicão, Chiquinha, pode ser quem for. O tempo não tem amigos e nem preferido. Baseando-se no tempo, que é uma lei viva e autônoma e animada, eu posso dizer que nenhuma lei é amiga de ninguém, né? Nenhuma lei é amiga de ninguém. Ela apenas existe para executar algo. Na verdade, a lei é desprovida de emoção, né? Ela é desprovida de emoção, é diferente dos anjos. Os anjos gostam, tem raiva, tem amor, tem ódio. Tem raiva, né? O anjo pega cacete com o outro e toma espada e tome. E o anjo que veio anunciar o nascimento de Jesus para João Batista ficou com raiva e prejudicou João Batista, né? Até João Batista viu o filho, foi da boca dele, destravou, ele começou a conversar. Então, tudo é lei, inclusive nós. Nós estamos aqui, eu estou aqui, porque eu sou uma lei viva. Um conjunto de coisas me formou. Conjunto de coisas te formou. É o Deus jurídico, o Deus que rege esse mundo de uma forma jurídica. Tem coisas que Deus não pode fazer. O que é que Deus não pode fazer? Se contradizer. A Bíblia já está mostrando que Deus não pode ir de encontro às leis que Ele mesmo fez. Ele podia ter dito para Jesus Cristo, vai morrer não, vamos fazer aqui um ajeitadinho. Adão é gente fina. Oi Adão, tudo bem? Uma maçãzinha, um frutozinho, todo mundo peladinho, não tem problema não, vamos se ajeitar aqui, bora. Lei é lei. Quando a lei bateu, Lúcifer também estudou isso. Quando Lúcifer disse, olha, está escrito no livro de Melquisedeque, não é só enganar Eva, foi enganada, então Eva é perdoada. Se eu enganar Adão, Adão é enganado, então eu sou perdoado, os anjos não vão deixar eu tomar nada. Mas se eu entrar em Eva, encontrar uma brecha, entrar dentro dela e enganar Adão, então eu vou fazer uma zorra nesse planeta, eu vou fazer esse planeta virar uma zorra de sangue, lágrima e dor. E foi isso que aconteceu. Guerras, problemas, reino contra reino. Você pensa que tem guerra hoje? Meu amigo, antigamente era guerra demais, era gente cortando cabeça, parecia um matador de boi. Eram os caras com um machado cortando carne à vontade. O homem sempre foi carniceiro.
porque a gente não está no estado original. Existe, o DNA de Eva foi alterado, e todos nós somos filhos de Eva, né? Você pensou outra coisa, né? Todos nós somos filhos da Eva. Da Eva. A nossa bendita mãe Eva seja abençoada, porque do jeito que ela errou, todos nós erraríamos também, né? Então a lei é assim, temos que obedecer. E os demônios usam a lei. Quantas vezes eu fui expulsar demônio de uma pessoa, aí o demônio aparece, eu vejo como eu estou vendo uma pessoa. Ela é minha, a mãe dela me deu, no altar do Exu, né? Aí quando a gente vai conversar com a pessoa, minha mãe fez muitos votos, aí vamos quebrar esse direito aí, vamos quebrar esta lei, até quebrar o demônio fica entrando, saindo, perturbando e tal. Quando quebra, ele ainda passa a lei do inquilinato, ainda passa um tempo ainda, 1 ano, 2 anos ainda tentando, aí depois o voto vai e quebra ele no meio. Então ele não consegue mais, ele fica com raiva e tal, mas o que pode fazer? Então vencer os demônios na lei. O exorcismo, ele tem várias partes, né? Podemos chamar e o bicho, você é quem? Eu sou o bicho preto, eu sou o bicho velho. Aquilo ali acontece sim, mas também o exorcismo pode ser feito em silêncio, através de votos e pactos. Tudo através de lei. E eu digo mais, demônio hereditário não teme exorcismo. Assim, sai, ele dá um showzinho ali, sai, depois de 2 semanas ele volta. E ele volta pior às vezes. Então existe uma técnica para vencermos esses seres, né, que ganharam o direito pela lei de entrar no nosso planeta Terra e entrar na vida dos homens. Então, o Deus jurídico e as leis vivas, Deus é um Deus jurídico, ele não é só um Deus emocional, ele faz aquilo que a lei que ele criou permite. Deus é limitado, pastor? Não é que Deus seja limitado, é que Deus é legalista. Existem leis. Por que ele permitiu o inimigo entrar nesse planeta? Ele vai dizer, ei, cara safado, sai daí, pô, bora, não leva um cacete, vem cá um bocado de anjo, já leva um bocado de anjo com um pedaço de pau na mão. Vamos lá? Pega a lei, bora. Bora, cambada! Os anjos tomam cacete de luz, era um cacetada. Eu não vinha não pro planeta Terra, não. Mas pastor, por que ele veio? Porque ele ganhou o direito. Ele tinha o direito de ser mal, ele tinha o direito de fazer qualquer coisa que o livre-arbítrio permitisse, e o direito de enganar Adão. Segundo o livro de Melquisedeque, Adão foi avisado, e Eva também. Então, olha, veio um anjo, oi Adão, tudo bem? Adão, tudo bem, rapaz, eu estava vendo ali as baleias, eu mergulhei, legal demais. Tudo bem, olha, seja bem-vindo hoje, vamos tomar um cafezinho. Eva, prepara um cafezinho aí pro anjo. Aí o anjo sentou, né, debaixo do escritório dele, lá no paraíso. Dá um cafezinho aí pro nosso amigo anjo, tudo bem, né, anjo? Esse anjo chegou, legal demais. O que o senhor veio fazer aqui, anjo? Não, eu vim avisar você que tem havendo problema lá em cima no céu. Tá, uma briga danada lá. Um cara chamado Lúcifer se rebelou e ele tem direitos, e Deus não tirou nada dele. Agora ele está de olho em você aqui, nesse planeta Terra. Tá, rapaz, acho que Adão puxou uma peixeira, que Adão era aqui do sertão. O paraíso era aqui no sertão do Nordeste. Aí, deixa ele vir, que eu tenho a peixeira aqui para ele. Então ele é um advogado, ele é um ser jurídico. Cuidado, viu, Adão? Tchau, Adão, vamos embora, o portal já está fechando a hora, a lei do tempo já está fechando. Eu vou lá, abri um portalzinho, o anjo entrou, foi embora. Tchau, anjo. Tu viu, Eva? Esse cara é doido, se ele vir aqui, eu quebro ele no pau. Eu vou lá pro outro lado, Eva, tchau. E do céu, lá no céu, olha que o homem cair no planejamento não foi aqui na Terra. Os problemas começaram lá. Lá no céu estava Lúcifer no quarto dele, lá na internet, olhando, através das câmeras, olhando Adão e Eva. Como é que eu vou derrubar esse pessoal? Eles têm um rio da vida, eu vou querer esse rio da vida deles. Vou pegar o rio da vida deles. Tudo um jogo jurídico. Tudo um jogo jurídico. E segundo o livro de Melquisedeque, quando Lúcifer convenceu Eva a comer do fruto, que já entrou na carne dela, o fruto que não podia entrar, ele trocou carícias amorosas com Eva, possivelmente alterando o seu DNA, através de alguma relação sexual
mudam. Olha que coisa. Então por isso que o mal no homem não existe somente fora do homem. Cadê o mal? O mal está ali, ó. Cadê o mal? Está ali. O mal está dentro do homem. Ou seja, está dentro deles. Aqui na praça tem algumas pessoas que bebem, fumam, né? Ficam ali caídos, ó. Se você pegar um cara desse e levar para a igreja, dar banho, dar dinheiro, dar um emprego, daqui a uma semana ele está aqui de novo. O problema não está na estrutura por fora, está na mente dele, a estrutura por dentro. Mas todos os homens têm algo de mal dentro dele, que ele tem que lutar contra o mal. Lei, direitos. Satanás também tem direitos. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes. Porque tudo isso me foi entregue. Para quem Satanás estava falando isso? Para quem, meu amigo? Para Chiquinho era? Não. Estava falando para Jesus, o autor da vida. Você já parou para pensar nisso? E aí veio o crente ficar, porque eu sou da Assembleia de Deus, sou da Batista, eu sou da Deus e Amor. O demônio não chega nem perto de mim. E chegou perto de Jesus, por que não pode tentar você? Na verdade, existe uma janela direta dentro da alma do homem, onde ele pode entrar, e quando ele sai, ele já sai dentro do coração do homem. E você é quem decide, dar lugar ao mal ou dar lugar ao bem. Pois bem, mas o assunto agora é lei e o Deus jurídico. Deus age juridicamente. Até a vinda de Jesus Cristo a esse mundo, o Messias, foi algo extremamente complicado, né? Quando você vai estudar a história, filho de fulano, casou com ciclano, tinha um cara que não queria ter filho, ejaculava na terra, então Deus o exterminou, depois veio o irmão dele, fazia a mesma coisa, Deus exterminou de novo, que a genealogia de Jesus tinha que passar por aquela mulher tinha um DNA, que Deus precisava do DNA dela, mas os caras não queriam fazer filho nela. Olha, então Deus foi me formando na história, foi criando na história a capacidade do Messias, que é rei, que é sacerdote, vir a este mundo. Mas ele tinha que ser rei de verdade e sacerdote de verdade. Não é somente alguém. Jesus Cristo podia botar qualquer um nesse mundo e dizer: ei, Chiquinho, vem cá. Oi, tudo bem? Tu mora onde, Chiquinho? Eu moro na Paraíba. Ah, tu é rei agora. Tu é Jesus. Tu, Chiquinho, eu sou Jesus. Tá. Podia ou não podia? Podia. Mas existia todo um histórico que tornava Jesus Cristo realmente rei e tinha direitos de reinar. Tinha direitos para conquistar direitos e para derrubar qualquer direito do diabo. Então, esta vida é um jogo jurídico. É um jogo jurídico, onde Deus e o diabo se acotovelam para ganhar legalidades, para salvar ou condenar vidas. As leis são vivas como pessoa. Vem cá, a lei da gravidez, chega. Sim, eu sou a lei da genética. Por que fulana não está engravidando? É porque tem a outra lei ali foi uma macumba que a mãe dela fez. Tem praga, tem tudo, eu não posso executar. Então é uma lei que está impedindo outra lei. Você tem que mandar uma carta lá para o pastor Joilson, orar, fazer um voto, profetizar e consultar o geneticista. Aí essa lei do mal cai e eu, que sou a lei da geneticista, engravido. Veja, as leis são autônomas e são vivas. E elas estão para abençoar você. Elas nem são mal nem boas. Porém, se tornarão maus se não forem cumpridas. E se tornarão boas se elas forem cumpridas. Eis que vos coloco entre a bênção e a maldição. Deus falando para Israel. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Porém, se escolheres a maldição, morrereis e sereis destruídos da terra. Bem, não era Deus que estava dando bênção, maldição? Não, existia leis. Existiam o Monte Gerizim e o Monte Ebal, que representava a lei. Qual é a lei que você quer? Qual é a lei que você quer alterar, que você quer usar? Qual é a lei que você pode usar contra o demônio? Qual é a lei que o demônio está usando contra você? É um jogo jurídico. Mas nesse jogo jurídico, Deus é o nosso advogado. Veja as leis como algo vivo. Veja essa árvore como algo vivo. Que eu possa abençoar ou amaldiçoar ela. Ela vai me ouvir.
Ela não vai me ouvir, vem cá, não. Mas ela é o ser. Paz e luz em tua vida. Muita paz e muita luz na tua vida, no teu viver. A tua vida seja preenchida com o resplendor da glória de Cristo Jesus e do Espírito Santo de Deus que está entre nós. Pois bem, as pessoas passaram muitos WhatsApp para mim. Pastor, o senhor fala em legalidade, quebra de maldição. Nos explique melhor sobre o que é legalidade e o princípio das maldições. Então, muito obrigado a vocês pelo zap, né? E eu fico muito contente. Eu atendo muito pelo zap. Tem dia que eu atendo 30 pessoas, né? 40, daí não dá mais não. Mas mesmo assim a demanda é muito grande. Às vezes a pessoa, pastor, a pessoa não me atende, tá, não. É porque muita, eu vou atendendo, tá bom? Um dia eu chego em você e te abençoo e te ilumino com toda a minha força, meu coração, minha fé. Pois bem, legalidade é direito, é a mesma coisa, direito. Vamos dizer, eu posso entrar no meu carro, ligar e sair, dirigir. Se o guarda parar, eu tenho a minha carteira de motorista, então eu tenho legalidade para dirigir, eu tenho o direito de dirigir. Então a única coisa que o guarda pode fazer para mim é olhar e dizer bom dia, pastor, eu digo bom dia. Mas se eu entrar no carro e sair, for andar e o guarda parar e eu não tiver a minha carteira de motorista, então eu não tenho legalidade para estar dirigindo, eu não tenho direito, eu não recebi essa autoridade. Então qualquer guardinha, pé de chinelo, vai até me humilhar. Como é que pode o senhor andando sem carteira? O senhor tem vergonha na cara não? E aí a única coisa que eu posso fazer é baixar a cabeça, né? Então legalidade é ter direito. Dar legalidade é dar direito. Não ter legalidade é não ter direito. E passar a ter legalidade é passar a ter direito. O direito, ele se encontra neste mundo que nós estamos e também no outro mundo. Nós não inventamos o direito. Nosso planeta é uma imitação bizarra do que existe lá em cima. Lá em cima é muito grande, mas mesmo sendo muito grande, existe uma relação entre direitos e deveres muito grande. Direitos adquiridos, direitos perdidos, direitos alcançados. Isto é legalidade. No mundo espiritual é do mesmo jeito. Os espíritos, os demônios, eles conseguem legalidade para estar numa casa, para perturbar uma pessoa. E quando eles conseguem esse direito, esta legalidade, eles utilizam, viu? Pensa que se o demônio tiver uma arma, ele usa. Ele não vai ficar olhando só não, ele usa mesmo. O direito dos demônios existe, como existe o direito dos anjos, dos homens. Então o Satanás tem direito também. E ele tem tanto direito que quando ele encontrou com Jesus no deserto, ele disse: olha os reinos, olha os generais, olha as guerras, olha os homens, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isto me foi entregue. Então ele disse: se você me adorar, eu te dou isso aí. Porque é claro, se Jesus adorasse o demônio estaria conseguindo outra legalidade. Ele perderia uma, mas conseguiria outra. Mas ele diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi entregue. Então eu tenho direito. Ele quis dizer, Adão e Eva me deu legalidade sobre esse sistema. Esse sistema eu tenho uma porcentagem sobre ele. Todo o sistema mundial, vamos dizer que eu tenho 40%, o demônio, né? Até 50%. Então ele disse para Cristo: eu tenho direitos. Aí Cristo também não reclamou o direito, disse: o meu reino é eterno, não é desse mundo. Somente ao Senhor Deus adorarás, só Ele servirás. Eu não quero esse reino, eu não quero essa porcaria cheia de morte e destruição. Eu não quero essa bagunça. Eu vou adorar só a Deus. E aí houve a rejeição da proposta do diabo. Proposta esta que tanto Adão quanto Eva caíram.
E Cristo não caiu. Então legalidade é dar direito, é dar o direito legal de alguém fazer algo. Por exemplo, alguém vai operar outra pessoa, a pessoa é muito velha. Então um médico pede para assinar um documento. Que documento é esse? É permitindo para o cara matar? Não. É dando legalidade para que a pessoa opere esse cidadão já velho com alto risco de morte. Então há uma legalidade, um direito. Por exemplo, a esposa tem direito sobre o corpo do marido, o marido tem direito sobre o corpo da esposa. São direitos adquiridos com atitudes e gestos. O mundo espiritual é do mesmo jeito. O demônio pode conseguir direito e os anjos também podem. Por exemplo, Chiquinha quer casar com Chiquinho. Então Chiquinho não consegue casar com Chiquinho porque Chiquinho tem uma namorada Toinha. Tá entendendo? Preste atenção. Chiquinha quer casar com Chiquinho. Mas Chiquinho não quer casar porque já tá namorando Toinha. Então Chiquinha vai na casa do bruxo e faz um acordo com o bruxo. O bruxo chama lá um demônio, um espírito. E Chiquinha diz, não, eu vou dar um bode, uma vela preta, não sei o que lá, não sei o que lá. O demônio, tudo bem, vai lá e provoca a briga entre Chiquinho e Toinha. E de repente traz Chiquinho direto pra Toinha. E Toinha casa com Chiquinho. Casei, yeah! Que bode, eu paguei um bode, 2 velas pretas, 2 galinhas. Que coisa, não, mas não foi pagamento. Aonde Chiquinho se engana. Ali foi a aliança. O pagamento vem agora. Então quando os dois se casam, o demônio diz, agora aqui é comigo, quem fez essa união foi eu. E quem fez o bolo tem direito de comer dele. Então o demônio começa a perseguir a família de Chiquinha. A Chiquinha tem 2, 3 filhos. E ela começa a perseguir, o demônio começa a perseguir os filhos, provoca doença num, provoca problema no outro, tal. Se alguém for falar, expulsa o demônio vai dar uma voltinha e volta, porque ele é hereditário, ele tem direito. Quando o anjo da guarda vier, olha, você não pode perturbar Chiquinha, eu sou o anjo da guarda de Chiquinha. Sim, mas tá aqui, ó. Fez acordo, bichinho, ó. Ela tem amor, ela tem sexo. Toinha não tem mais, Toinha se lascou todinha, né? Nem casou, virou moça velha. E ela tem sexo, ela tem filho, ela tem essa casa aqui, tem o Chiquinho dela pra dormir amarrado. Quem fez esse casamento? Quem fez fui eu, Exu Caveira. Então tem o direito de agir no meio deles. E aí, pra quebrar o direito desse Exu Caveira, meu amigo, é uma briga de foice. É, uma briga de foice. E aí a coisa fica feia. Porque o demônio tem direito. Se a gente for apelar para Jeová, mas o Jeová tem que dar o direito a quem tem direito. Não foi feito um acordo? Né? Não foi feito um acordo, o demônio aceitou e fez. Então o direito é dele. Então o mundo da legalidade, o mundo da lei é o Deus jurídico. O Deus jurídico, ele dá direito a quem tiver direito, seja Chiquinha, Toinha, Severina ou demônio. Até o demônio tem direito com Deus. Por que Deus não expulsou os demônios tudinho da terra? Porque ele tem direito de estar aqui na terra até determinado tempo. Já parou para pensar isso? Que Cristo podia ter vindo nessa terra. E Cristo, como era muito poderoso, sai demônio, sai. Os demônios sairiam, ia para a Lua, ia para Marte. Mas Cristo não fez isso. Por quê? Porque os demônios têm direito. Nesse sistema que a gente tem, existe uma porcentagem muito grande dos demônios. E quem faz acordo com o demônio, com o espírito, dá a legalidade dele agir. Pastor, mas quando eu me converto, todas as legalidades do mal não quebra? Não. Quem foi que disse a você? Cristo venceu a morte, mas todo mundo continua morrendo. É ou não é? Cristo não venceu a morte? Por que as pessoas continuam morrendo? Legalidades, leis. Então não dê. Quando a mãe amaldiçoa o filho ou a filha, ele está dando legalidade aos demônios para agir na vida desse filho, dessa filha. Quando a mãe chega, miséria, tu não vai ser nada, peste, condenado dos infernos, que o diabo te carregue, e o diabo carrega mesmo. E é isso que as pessoas não se acordam, porque muitas vezes eles dão legalidade ao diabo e depois ficam reclamando.
A mãe amaldiçoa a filha de dia e de noite, ainda quer que a filha tenha sorte, ainda quer que a filha seja bem casada, ainda quer que a filha tenha saúde. Como? Se ela amaldiçoa de dia e de noite, então ela está dando legalidade, direito ao demônio, uma carteira de motorista para o demônio andar nesta vida. Então a Bíblia diz, quando a Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo, está na Bíblia, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não. Não foi a Bíblia que disse? Então a Bíblia está dizendo o seguinte: não dê legalidade, lugar, espaço, ocasião, oportunidade ao demônio. Porque se o homem der, pode ser o Papa. Ele entra com uma faca e melancia, porque ele não respeitou nem Jesus Cristo. Se o demônio tentou Jesus, quanto mais nós somos homens na terra. Então o segredo é não dar legalidade ao demônio. E às vezes ele vem com um sapatinho de ferro, de lã, né? Devagarzinho, tal, vai entrando, quando o cara vê já está lá dentro. E aí a legalidade há, né? Então eu me lembro de um caso de um pastor que chegou um cara e disse: pastor, estou morrendo de fome, estou lascado, pastor. E o pastor, coitado, toma aqui uma cesta básica. Não, mas eu posso botar um fiteirinho, aqui no Nordeste chama-se fiteiro, uma barraquinha daquela de ferro, junto da sua parede, para eu vender um cafezinho aos seus funcionários. O pastor olhou e disse: tá bom. O pastor tinha uma serraria, né? E esse cara passou, foi 10 ou foi 15 anos lá vendendo cafezinho e tal. De vez em quando ele ia lavar o banheiro lá da serraria, né? Porque ele usava também o banheiro, né? Quando foi com 15 anos, o pastor ficou mais velho, teve que ir para Portugal. O pastor disse: não, eu vou me dedicar agora à obra, e eu vou para Portugal, e eu estou vendendo aqui a serraria. O senhor pode tirar a sua... Ele olhou assim, fez: que pastor é o senhor? O senhor é um pastor do diabo. Eu sou um pai de família, eu tenho meus direitos. Botou o pastor na justiça e arrastou um dinheiro que comprou uma casa. Até hoje ele mora lá, vizinho à serraria, com o dinheiro. Ou o pastor pagava ou não tirava ele, eu tinha que dar um pedaço da serraria para ele. E ele alegou mais: eu ainda lavo o banheiro. Então aí o juiz entrou como se fosse funcionário. E aí tome direitos, tome dinheiro, legalidade. O diabo chegou, gostou, conseguiu o direito dele. Depois que ele consegue, meu amigo, ele vira um leão. Ele entra como um gatinho. Miau, 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 miau. O gato não faz aquele bichinho. Mas depois que ele consegue o direito, ele vira um leão. Vou te lascar. Mas o sangue de Jesus tem poder. Então não dê lugar ao diabo, não dê ocasião ao diabo. Se é casada, não dê lugar ao diabo, não amaldiçoa o marido, não deixe ele só. Quantas mulheres: pastor, eu moro aqui no país tal, eu fui visitar minha mãe, e quando eu cheguei meu marido estava com amante. E irmã, mas a senhora passou quanto tempo aí no Brasil? Eu passei apenas 6 meses, pastor. 6 meses! Aí deu tempo outra brasileira entrar, transar e tomar o marido. Legalidade é o diabo, ocasião, oportunidade. Você entendeu a coisa? Não, meu amigo, você tem que ser esperto, não pode dar a ocasião. Se você der, você se ferra, porque ele vai usar o direito contra você. Que o Espírito de Deus nos proteja. Eu espero que ele tenha esclarecido isso. O princípio das maldições é isso, é o direito do demônio. Ou seja, a mãe amaldiçoou, a mãe tem direito de abençoar e tem direito de amaldiçoar. Então ela decidiu, porque a filha quebrou uma xícara, amaldiçoar: desgraçada, miserável, você não vai ser nada na vida, você é uma perdida, você não vai ter... E o demônio está lá na sala só escrevendo: amaldiçoar, desgraçada, não vai ter nada na vida. Obrigado, hein? Vou lascar essa filha dela. Lasca mesmo. Ocasião ao diabo é quando você deixa o inimigo entrar, ou um falso amigo entrar na sua vida. Se é inimigo, o inimigo tem que ficar lá. Pastor, mas eu tenho que perdoar.
Eu tenho que ser pessoas de amor. Sim, perdoe. Mas quando o cara é inimigo, você pode perdoar 1000 vezes. Se você der as costas, ele mete a faca. Então é melhor ele ir lá e você cá. Ter cuidado para não fazer o que o diabo quer que você faça. O que o diabo quer que eu faça, pastor? O diabo quer que você dê ocasião, oportunidade para ele entrar e brigar, para ele provocar o rebu na tua vida, que ele vive de sofrimento. Ele precisa que a pessoa sofra. E aí ele vai respirar aquele sofrimento. E ele vai se fortalecer. Mas o sangue de Jesus tem poder. Então legalidade é tudo aquilo que dá direito. E o mundo espiritual existe um tribunal bem maior do que esses tribunais que nós temos na terra. Esses tribunais, eles estão atentos a tudo. Os anjos estão atentos a tudo. A dar de direito quem tem direito. E para dar legalidade a quem tem legalidade. Se o demônio arrumar uma legalidade de matar, ele mata. Ele mata a pessoa, ele vira o carro, ele afoga, ele mata, ele faz qualquer coisa. Ele só quer ter uma chance. Mas você e eu, e nós não iremos dar essa chance a ele. A única chance que vamos dar é o Espírito de Deus. E pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e nos ajude a termos inteligência e sabedoria para nós não darmos ocasião ao demônio. Da legalidade, o direito. Então aquela família que teve esse problema, fez o pacto, voltando à família de Chiquinha, né? Chiquinha fez a macumba, casou com o Chiquinho. Então os filhos dela vão ser muito perturbados. Mas tem como quebrar? Tem, pastor. Agora você tem que quebrar dentro da legalidade. Se você for mexer sem legalidade, o demônio diz, já que eu estou perdendo mesmo, vou matar uns 3, que eu tenho direito, esses meninos existem por causa de mim. Então você tem que quebrar o direito dele e levantar outro direito. Mesmo tendo a cruz de Cristo, você tem que reagir. Se não tivesse a cruz de Cristo, por mais que a gente reagisse, não ia acontecer nada. Quem destrói o demônio é a cruz de Cristo. Mas também, não foi feito um pacto? Então vamos quebrar esse pacto. Vamos gerar um novo pacto. Gerar uma nova promessa, um novo acordo. Com os anjos e com Deus. Aí anjo com anjo se vira. Ok? Espero ter esclarecido sobre o tema legalidade. Que nós temos um Deus jurídico, que é um Deus que age mediante jurisdição, mediante lei. O nosso Deus é legal, ele não sai pulando e quebrando as leis que ele mesmo criou. Ao contrário, Jesus obedece às leis e mostra que obedecer às leis é bom. A própria morte de Cristo é exatamente uma quebra de legalidade do demônio. O demônio, ele tinha direito, mas nós também temos direito de ter um Salvador. E Cristo foi o nosso Salvador, o restaurador de todas as coisas. Infelizmente, todos os homens vão ter que passar pela morte para que essa porcentagem do demônio dentro da carne dele seja extirpada. Mas o Salvador está aí. Se não tivesse o Salvador, não ia acontecer nada. Estávamos todos perdidos. O que houve na cruz do Calvário foi um jogo de leis. Você acha que aquele drama todo ali foi Deus botou só para ficar assistindo uma novela de dramática? Não. Aquilo era uma quebra de lei. Era Jesus atraiu sobre si toda a nossa condenação. Ele foi o nosso para-raios. Fizemos um acordo com o diabo, se ferramos. Agora veio Cristo para restaurar todas as coisas. Essa aí é a grande coisa. Exemplo de demônio, Lúcifer. Exemplo de espírito, a morte. A morte não é demônio. A morte é um espírito. E esses espíritos e demônios obedecem a legalidades, a leis que são geradas conforme as nossas atitudes, intenções e fé. De acordos com o mundo espiritual. Quando você faz um acordo com Deus, você está gerando uma lei. Quando a pessoa faz um acordo com o demônio, está gerando uma lei. E para quebrar essa lei, não é tão fácil assim. Pessoas que têm acordo com o diabo, às vezes passam 3, 4 anos em briga terrível para ver se livra. E quando se livra, grande é a bênção, né? O exemplo de Jabez, né? Jabez foi amaldiçoado pela mãe injustamente. A mãe amaldiçoou e pegou a maldição. E Jabez se sentia em uma tenda curta, estreita e apertada.
Mas quando Jabez reagiu e pediu ao Senhor, ninguém sabe de que forma, e o Senhor livrou Jabez da maldição da mãe dele, então Jabez foi maior do que seus irmãos. Ele tomou fôlego, ele cresceu, ele apareceu, ele disse: eu existo, eu sou gente. Então muitas pessoas são presas por correntes espirituais que são leis. E essas leis deverão ser quebradas para que haja justiça, para que haja paz na vida dela. Que as leis de Deus estejam em nossa vida. Porque tudo que é ligado a Deus é bom. E tudo que é ligado ao demônio é ruim, mesmo que pareça ser bom. No final é morte. Aprenda esta doutrina, a doutrina da legalidade, a doutrina da lei. Tudo envolve lei. No mundo espiritual envolve lei. O anjo não faz o que quer, o demônio também não faz o que quer. Eles fazem o que pode. E o que pode é aquilo que lhe é permitido por lei. Se a lei permite, se a lei não permite. Por isso que chega demônios a matar famílias inteiras. E os anjos de Deus não intervêm. Por que os anjos de Deus acham bom que os caras se lasquem, hein? Não, porque os anjos de Deus não podiam intervir, porque existe uma lei, e essa lei favoreceu esse demônio, e esse demônio decidiu matar toda a família. E agora, o que fazer? Se a família não se acordar, o que fazer? Ele mata mesmo. Então a legalidade é esta: as leis, a ocasião. Seja sábio, do jeito que às vezes a gente não atravessa o sinal vermelho para não levar a multa, da mesma forma temos que cumprir as leis de Deus, do universo, do bem, da luz, para nós não sermos multados, ou seja, punidos. E a lei, ela é dura, ela é severa. Que o Espírito Santo de Deus nos ensine a lidar com essas leis de Deus, que são vivas como pessoa. As leis são vivas como pessoas. Elas são animadas, não são inanimadas, são animadas. Elas são seres vivos. A morte é uma lei, é um espírito, né? Então essa lei, ela se tornou mal assim que o homem pecou e começou a destruir o próprio homem. E aí, o que fazer para destruir essa lei? Quem é forte para destruir essa lei? Jesus. Mas mesmo Jesus Cristo destruindo essa lei, ela continua matando e vai matar até o final, né? Olha como é sério isso aí. Quando você olhar para a Bíblia, para o Evangelho, para Jesus, olhe de uma forma jurídica. Exemplo, vou citar exemplos bíblicos. Porque Saul, ao pecar, ficou endemoniado e perdeu o trono. E Davi não perdeu o trono ao pecar um pecado pior do que ele. Quando a gente olha, é uma coisa injusta. Saul, só porque consultou uma bruxa, se lascou. Davi matou e pegou e tal, e não foi destruído, porque Davi utilizou uma lei. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou, ele cortou só o vestido de Saul para dizer que não era covarde e não matou. E quando os caras disseram: você não matou Saul? Ele disse: não, Deus me livre de tocar no ungido de Deus. Mesmo Saul estando terrivelmente endemoniado, com o corpo assombrado. Então, essa lei que Davi utilizou para não matar Saul, mesmo ele errado, Deus usou para não matar Davi, mesmo ele errado. A lei de Davi, quando Davi chamou Mefibosete, deficiente físico, e fez com que ele comesse na mesa, junto com todo mundo, e não olhou para a sua deficiência, e cumpriu a sua promessa, mesmo a família dele estando morta, mesmo aquele a quem Davi prometeu que era Jonatas, já tinha morrido. Deus também utilizou para beneficiar Davi. É por isso que Jesus Cristo citou: com juízes que julgardes, sereis julgados, com a medida que medirdes, sereis medidos. Está na Bíblia, é a lei do ticum, é a lei da semeadura. Olha que coisa maravilhosa, isso é lei, isso aí é legalidade. Davi, sem querer, legalizou sua própria salvação. Quando Deus viu que Davi estava errado, mas viu que Davi usou misericórdia com Davi. Quando Deus viu que Davi estava aleijado espiritualmente, ele viu que Davi usou misericórdia com Mefibosete, que estava aleijado. E quando ele viu que Davi cumpriu sua palavra, mesmo a pessoa a quem ele cumpriu já estava morto, Deus resolveu cumprir a palavra com Davi. E isso faz toda a diferença.
A legalidade, as leis, os direitos fazem toda a diferença. Devemos procurar direitos, oportunidades, leis, legalidades, para com elas vivermos e sermos felizes. Se legalize no bem, procure sempre legalidades. É como a gente tem um terreno, tem um documento do terreno, está aqui, tem o sei lá do terreno, está aqui, tem a escritura do terreno, está aqui, o carro, documento do carro está aqui, está em dia, a habilitação está aqui, e o cara não pode fazer nada, o demônio não pode fazer nada se você andar na linha. E se de alguma forma você desviou da linha, o Senhor Jesus tem misericórdia, você tem que correr para a misericórdia de Deus. Aí já é outra lei, buscar a misericórdia de Deus, e aí a lei não vai te pegar. Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Se você não é inscrito no meu canal, eu quero convidar você como convidado de honra, para se inscrever no nosso canal. Paz e luz, muita paz e muita luz na tua vida. É o Deus jurídico, o Deus das legalidades, o Deus das leis, o Deus que obedece às leis. As leis de Deus são vivas, vivas como uma pessoa.